A live que hoje vai trazer o Andreoni Camargo, né? Andreoni que é um grande amigo, um grande profissional, que está sempre ali nos bastidores do Congresso Nacional. Andreoni que é autor desse livro aqui, ó, Marketing Político Nada Convencional. Já já Andreoni está aqui com a gente para conversar sobre as tendências que a gente tem aí para o marketing político em 2025. Para quem não me conhece, eu sou Israel Leal, sou consultor de marketing político, jornalista, especialista em comunicação de mandato e marketing político. O Andreoni já já entra, mas já tem gente entrando aqui. Estamos aí com o Adriano Severo, um abraço pro Adriano, a Daniela Moreira, o Júnior Campos, estamos com a Raquel também. Então tem muita gente já entrando. Você pode mandar aí essa live para seus contatos, para as pessoas que podem aprender muito com essa live, principalmente profissionais de marketing político, mandatários, pessoas que irão assumir um primeiro mandato agora em 2025, é muito importante estar sempre se atualizando. E, lógico, para quem vai encarar uma pré-campanha, né? Uma pré-campanha aí a partir de 2025, visando as eleições de 2026. O Andreoni já está por aqui, deixa eu sem muita demora já. O Breno, a gente já está aí com... Opa! Opa! Aí nosso amigo Andreoni entrou agora. Tudo bom? Muito boa noite, meu amigo. Como Boa é que você está? noite. Tudo ótimo, graças ao bom Deus. Deixa eu só ajeitar aqui para Também vou ajeitar aqui. ficar no ângulo certo, porque depois que cortou aqui, né? Aí acaba ficando um pouco diferente. Eu não tenho muito cabelo para mostrar, não, mas aí eu subo um pouquinho, que aí dá para a gente ter uma ideia melhor. Ainda mais na política, aí que cai mesmo. Rapaz, esse ano caiu muito cabelo. Caiu muito cabelo. Você fez a eleição muito difícil, rapaz. Então, Perdi 16 quilos, Andreoni. 16 quilos ao longo do processo. e eu Esse ano. engordei. O que aconteceu comigo? Fiz a Cada um eleição errada. Cada um responde de uma forma diferente, né? Mas e aí, Andreoni, antes de a gente começar, como é que foi aí esse período aí de eleição? Pode estar travado aqui. Peraí, deixa eu tentar. Fica Só não liga não, né? Enquanto isso, ó, registrar aqui o Magno França, o Nivaldo Santos, o Armando Pinheiro. Então, tem muita gente Acho aqui. que agora tá ok, né? Maravilha, tá ótimo. Tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Eu tava perguntando, Adriano, como é que foi justamente esse ano político teu? Agitado? Fez segundo turno? Não, foi o segundo turno assim, eu fechei com o cliente para fazer só ele no segundo turno, né? E aí chegou na reunião pro segundo turno, não vingou. Entendi. Aí, Eu parei acabou que ali eu acabei rompendo ali, né? Entendi. Tipo, não, rompendo não, assim, chegou o presidente do partido estadual, queria pôr o pessoal dele para trabalhar. E aí eu não tava afim de, tipo assim, de ter que fazer o que o pessoal ia pedir, sabe? Então, e aí eu não abandono a eleição, né? Tipo, se eu entrei, meu amigo, eu vou até o final. Só que aí nesse intervalo pro segundo turno dá para você ver qual vai ser o andamento da eleição e escolher ficar ou não, né? Aí eu escolhi não ficar. Lógico. Não, também, no segundo turno, eu já preferi descansar também. Foi pesado, foi um pesado, corrido. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, muito aprendizado. A gente aprende com as vitórias, aprende com as derrotas. O que importa é que a gente vai crescendo, né, nessa área. E aí, André, a gente chega aqui, nesse dia 8 de novembro. A gente conversou ano passado, antes do processo eleitoral, né, um pouquinho sobre esse ano de eleições. E a gente está aqui para falar sobre as tendências do marketing político para 2025. Durante a eleição, a gente já vê muita coisa acontecendo nova, né? A gente vê muita novidade chegando, a gente tem que se adaptar ali na correria, mas a gente pode vislumbrar também algumas coisas que de repente, a gente precisa estar se capacitando melhor, tá pensando melhor, com mais carinho, com mais cuidado, para colocar em prática ao longo de 2025.
e, posteriormente, sendo no mandatos e seja numa pré-campanha. Você trabalha também com mandatos, não é isso, Andreoni? Trabalho. Eu trabalho tanto com mandatos de prefeitos como de deputados. Prefeitos nem tantos, que é menor a minha demanda de mandato de prefeito. O prefeito não tem verba parlamentar, né? Tem que tirar do bolso. Ou a própria secretaria a própria, vamos dizer, a própria secretaria ali acaba ajudando o prefeito, o secretário, dando uma mão. Então, acaba que acaba que eu não atendo muito. Eu não entro em licitação, não disputo licitação para prefeitura nenhuma Uhum. e não faço, entendeu? Não faço isso daí. Maravilha, Mas é, maravilha. mas é mais ou menos isso. Maravilha. Primeiro ponto, Andreoni, que eu queria conversar contigo um pouquinho, e aí eu vou trazer aqui o seu filho, né? Marketing Político Nada Convencional. É isso aí, meu neném. É um livro. O meu tá em gestação. O meu tá em gestação, já já ele nasce. Mas eu queria falar sobre marketing político nada convencional. Na verdade, eu quero falar sobre pensar fora da caixa, né? Que é justamente o que você traz nessa sua obra. Eu acho que já há alguns anos a política ela precisa ser pensada, o marketing político precisa ser pensado fora da caixa. Mas a cada ano que passa, com a chegada aí de novas tecnologias, com inteligência artificial, novos canais digitais, a queda de audiência em canais convencionais, a gente precisa pensar o marketing político de uma forma não convencional. Você enxerga que a gente vai entrar num ano que meio que isso vai se acelerar? Cara, enxergo sim. Eu vou falar para você, Israel. A gente pode ver essa eleição, cara. Foi uma eleição assim. Não sei qual foi o sentimento que você teve, mas assim, foi uma eleição que parecia 1000 anos em um mês. Assim, o tanto de coisa que aconteceu no Brasil, que mexeu na eleição local. Pô, o Pablo Marçal lá em São Paulo mexeu nas eleições que eu tava trabalhando lá nos Cafundé do Juta, cara. Então, assim, inacreditável, cara. Foi uma eleição cabulosa. Cara, Mas, assim, só abrindo parênteses, sobre o Pablo Marçal, eu estava no interior de Minas e durante alguns dias eu precisava checar, ouvir mesmo pela cidade, como é que estava a boataria, o que é que estava correndo aí na Rádio Corredor na cidade. Rapaz, era só Pablo Marçal. No interior cara, lá de Minas. inacreditável, né? Demais, demais. Mas pode continuar, Andreoni. Então, assim, com tudo isso, com tudo isso que aconteceu, eu acredito, vendo todo o cenário brasileiro e exterior, eu vejo que pensar fora da caixa ainda é a melhor solução para uma eleição. O que acontece? Vou falar para você uma onda que eu vi nessa eleição. Gente copiando conteúdo de todo mundo e fazendo um. Todo mundo queria. Cara, assim, era impossível um dia que eu não recebia 10 memes dos clientes mostrando. Olha o que o Topázio. Cara, o Topázio fez um santinho. Essa eu vou contar, é boa. O Topázio fez um santinho lá de. O Topázio fez um santinho lá tipo, personalizado, meio colecionável. Fez um santinho com a cachorrinha dele, que ele Sim, adotou. Ele fez um santinho dele de um jeito, o prefeito de um jeito, meu prefeito de outro, tal. Ele fez várias coisas assim. E ficou muito bom, cara. Muito bom, ficou muito bacana. Só que é o Topázio. Combina com ele, com o perfil dele, com o que ele vem construindo há anos. O cara tá 2 anos, quase 3 anos aí construindo uma imagem muito dessa dele, desde que ele assumiu a prefeitura, que ele era o vice-prefeito, né? Então, assim, tudo isso que aconteceu com ele fez ele ser um personagem único. Cara, e eu recebi no grupo de, tipo, o núcleo duro, né, da campanha, um dos lideranças lá, cara, nós tem que fazer isso aqui pro fulano, pá, cara. E assim, eu recebi uns 10 assim, tipo, esse é um que eu mais lembro, assim, mas recebia é, trend, pá, e não sei o que, é o que tá fazendo. Quando fizeram uma panela, cara, fizeram uma panela de pressão com uma caixa d'água.
Você viu essa daí? Vi sim. Uma panela de pressão com uma caixa d'água e aquela música Pressão, Pressão. Ficou muito bom, cara. Muito bom. Então, assim, então, assim, a galera queria usar isso já na sua. Eu não acho errado você usar algumas coisas de inspiração. Eu utilizo. Só que eu tentei trazer coisas do meio não político. Isso me ajudou. Que é muito Me que você ajudou traz porque, o livro, né? Você traz algumas referências de fora da política para fazer essa reflexão. cara, porque na política tava todo mundo levando a mesma leva. Tava todo mundo, tipo, todo mundo fazendo a mesma coisa, sabe? Então eu tentei fazer isso. E por incrível que pareça, foi uma das campanhas que eu menos tive criatividade, cara. Foi uma das campanhas que eu menos construí conteúdo fora da caixa. Foi só porque eu lancei um livro, eu tive muita dificuldade de lançar conteúdo fora da caixa para mostrar depois. E sabe por quê? Porque foi muito difícil fazer o básico, cara. Foi muito difícil fazer o básico nessa campanha. Vou ser bem sincero para você. Foi muito difícil manter o emocional em dia. Foi muito difícil manter a sanidade mental. Foi a campanha mais difícil, cara, que eu enfrentei na minha vida. Foi um negócio. Não, foi um negócio complicado demais, Rael. Então, assim, eu vejo pelas campanhas, por exemplo, Pablo Marçal chamou a atenção para fazer algo fora da caixa. Eu troquei várias ideias com o pessoal deles lá, o Tássio, então, o pessoal, eu conversei bastante com eles. Não fiz a campanha deles, não fui eu, né? Mas eu troquei bastante ideia com eles, conversei bastante com eles sobre isso. Principalmente quando deu problema no Discord, lá, aquelas coisas, como eu utilizo muito a ferramenta Uhum. e é uma ferramenta que eu gosto muito, eu acabei ajudando também. Mas assim, foi uma, foi uma das coisas que eu vi, chamou a atenção do Brasil inteiro. Estava em todos os lugares, as pessoas estavam falando. Só que daquele negócio. É, para mim, o que importa no final não é só chamar a atenção, é o resultado. Se você sai melhor ou pior daquela eleição. Então, assim, não o resultado só de ganho. Não é só ganhar, é o resultado se você sai melhor. Se você entra pior, sai melhor. Então, isso é uma das coisas que eu avalio. Então, pensar fora da caixa é bom, fazer conteúdo fora da caixa é bom, fazer coisa que ninguém está fazendo é bom, é difícil, mas é bom. Só que você tem que construir imagem. Eu trabalhei muito em construir imagem nessa campanha. Eu foquei nisso. Ah, o cliente não estava fazendo conteúdo diferente, não ia, não estava na vibe, não me pegava. Cara, eu falei, esquece, vamos fazer o básico e construir uma boa imagem. Pô, vitória de 68%, entendeu? Então, assim, top, beleza, entendeu? Bem consolidado. Seguidores crescendo, engajamento, o lead no WhatsApp, saindo de 500 para 8.000 leads. Então, assim, eu foquei nisso, sabe? Fiz conteúdo diferenciado, mas poucos, bem menos do que eu gostaria, Israel. Vou falar a verdade para você. Não, eu vivi algo parecido também. E a- eu não sei apontar um principal causador dessa dificuldade que a gente teve, mas eu vou te dizer que eu me espantei com a dificuldade em relação à equipe esse ano. A formação de equipe, uma equipe qualificada. Eu vi esse ano acontecer uma rotatividade muito grande em pouco tempo de profissionais, profissionais pulando de campanha, visando a questão financeira, né? Então, assim, isso sempre tem, lógico, mas esse ano eu senti o mercado até um pouco prostituído em cima da eleição. Isso dificultou muito. Então, assim, campanhas estavam dispostas a pagar mais e profissionais no meio da campanha estavam dispostos a pular de galho para ganharem mais. E, Pai, me ofereceram para mudar de campanha no meio, cara. Me ofereceram assim, no meio pro final. Ah, disputa o primeiro turno aqui. Aí o segundo turno vem para olha cá. só, a proposta de Tá, como é que você trabalha no primeiro turno para um, no segundo turno para o concorrente que você trabalhou? exatamente. Assim, justamente, o que eu senti acontecer foi uma disponibilidade dos profissionais em fazer isso. E aí desfalcava a equipe,
e a gente teve que fazer muito treinamento de gente começando ali do básico, né? Aí teve que ensinar muita coisa, o beabá, e isso complicou um pouquinho. Eu estava até conversando com o Matheus Zani na semana passada justamente sobre isso. A qualificação que a gente sempre bate nessa tecla, né? É sempre muito importante o profissional estar se qualificando. O próprio político, principalmente se ele não tiver estrutura, ele está se capacitando para poder pensar o marketing de uma forma, se não fora da caixa, pelo menos profissional, mas ainda sinto que profissionais ainda não despertaram para isso. E aí a gente chega numa eleição com profissionais ainda tendo que ser qualificados ali em cima da hora, aprender algo básico em cima da hora para a gente poder tocar as campanhas. Acha que dentro disso, Andreoni, dentro do que a gente viu durante a campanha, a gente vai ter aí algum despertar, as pessoas procurando mais aí se qualificar, ou acho que a dificuldade vai continuar e aí vai partir dos políticos, de quem vai para uma pré-campanha, de quem vai para o mandato, insistir em preparar suas equipes? Cara, eu acho que assim, pelo menos na minha impressão, a impressão que eu tenho, né, é que os políticos vão querer ter um marqueteiro para chamar de seu e a equipe para chamar de sua. A impressão que eu saí dessa campanha é isso. Cara, tu é meu marqueteiro, essa aqui é a minha equipe e fechou. Gente de confiança. Vou parar de dar bola para viajante maluco que chega prometendo um milhão de coisa, começa a fazer e no final vai embora e me deixa aqui sozinho. Então, todos os clientes que eu atendi, que a gente teve bons relacionamentos, eu percebi isso. O cara, tipo assim, Andreone, cara, é você que cuida e pronto, acabou. E aí o cara fica despreocupado com a equipe nesse sentido. E dos profissionais que eu trabalhei, eu não tive esse problema de gente pulando de campanha em campanha. Primeiro que eu peguei as campanhas para eu liderar, entendeu? Uhum. Para eu fazer tudo. Tipo, eu não peguei campanha para eu fazer. A única que eu peguei metade foi a minha maior campanha. Foi uma das maiores, na verdade. Fiz duas muito grandes em duas cidades, estados diferentes. Mas nessa eu tive que usar a equipe das pessoas lá. Foi a primeira vez que eu fiz campanha assim. E aí ninguém tinha feito campanha nunca na vida. A gente, Era a segunda maior. equipe, então, Oi? geralmente você leva a sua equipe para fazer a campanha, então. Geralmente eu levo minha equipe. Cara, facilita muito a minha vida. Então, assim, eu não levo, né? A minha equipe fica home office. Então, assim, e lá o cliente queria a equipe no local. Aí eu falei, então você contrata a equipe e eu venho para cá de tantos em tantos dias na semana e toco online, assim, assim, assim. Então, beleza, e foi esse combinado. E aí, cara, vou falar para você. O filho chorou e a mãe viu. Eu vou falar para você. Cara, o cara tem que tomar cuidado que não faz essas coisas. Daí é uma coisa que eu já não farei de novo, você entendeu? Não farei. Ou contrata gente que eu já conheço ou esquece, cara. Entendeu? Não dá. Ninguém abandonou, mas foi inferno, Israel. Imagino. Inferno na terra. Imagino. Olha o Marvin. 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 De Camargueira. Meu apelido. Um abraço, Marvin. Andreoni, a gente fala um pouquinho ainda sobre esse teu livro, para quem não conhece, Marketing Político Nada Convencional, onde é que as pessoas podem encontrar ele? Tá. Eu tô. Agora no início do ano vai ter físico novamente, graças a Deus. Eu consegui ajeitar uma empresa que vai fazer a distribuição. Eu tenho os livros impressos, mas eu não tenho a distribuição. E para eu ir lá, pôr no correio, pôr minha equipe para fazer isso, não, o custo ficava muito caro pelo livro. Então, eu precisava arrumar um centro de distribuição que fizesse isso, conseguir parceiros aí. E a partir desse momento vai ter também
essa distribuição do livro físico. Então, só quem tem é os chegados aí. Israel é um deles. Privilégio. Então, tem um livro aí físico, mas tem online no meu site, andreonicamargo.com.br. O que você vai encontrar nesse livro? Você vai encontrar como que eu faço para... Quais são as formas que eu utilizo para tentar fazer conteúdo que não tem cara de político que ninguém está copiando. Eu gosto de criar tendência, então eu vi gente fazendo os conteúdos que eu fui o primeiro a fazer. Então isso me dá Olha, muita alegria. Isso me dá muita alegria. Cara, eu fiz um conteúdo muito legal. Depois eu vou te mandar, Israel, pra você ver. Eu fiz um conteúdo de um cliente que eu tô orgulhoso dele. Conteúdo simples, você vai ver. Simplesão. Você vai falar, cara, o André não tá com orgulho disso? Eu tô, porque assim, eu não vi ninguém fazendo ele, sabe? E um conteúdo que deu uma repercussão muito boa quando eu soltei. Tanto pra mim, dentro da equipe, a equipe falou assim, pô, esse cara pensa diferenciado, esse cara é bom, hein? Recebi muitos elogios internos da equipe de trabalho. E o concorrente ficou com medo. Falou, caramba, o que que tá vindo aí? Aí a gente lançou outros conteúdos bem legais. Mas é muito feliz com esses conteúdos. Então você vai ver como que eu faço isso. É, você vai ver a psicologia do eleitor, o que que o leitor pensa, você vai ver sobre arquétipos, quais são os principais arquétipos que você pode construir num político. Você vai ver vídeos exclusivos meus sobre determinados assuntos. Então, eu mostro o que eu fiz, se tem QR Code, você escaneia, mostra o que eu fiz, eu mostro o conteúdo, o que eu pensei, como eu escrevi. Você vai ver aí case, eu coloco o print do case e vou explicando como que é tudo certinho. Tem bastante coisa legal nesse livro. E eu estou escrevendo o segundo, Israel. olha, Comecei a escrever, cara. Vou dar Ninguém sabe ainda como que é, mas eu vou contar um pouco para você. E eu estou fazendo um estudo, se você me permitir, né? em primeira mão, fica à vontade. Eu estou fazendo um estudo no Brasil inteiro. Eu estou querendo fazer. Não sei se eu vou conseguir fazer em todas as capitais do Brasil e uma cidade do interior de cada estado. Não sei se eu vou conseguir até o final, mas eu me comprometi a fazer por região. Então, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, sabe? Norte, tentando fazer nas regiões uma capital, uma cidade do interior. Eu estou fazendo entrevista com os eleitorados, com os eleitores, né? Entrevista com os eleitores. E eu tô colhendo essa entrevista. A entrevista vai ter o vídeo disponibilizado no QR Code do livro, de toda a entrevista, sem corte, sem nada, de todo o trabalho. E o livro vai ser todo voltado como o eleitor pensa, a polarização brasileira e como mudar o voto da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, quais são os argumentos principais, amigo. Então esse vai ser o nome do livro, amigo. Querendo. Como? Tô querendo. Tô pensando no nome do livro ainda, assim, mas provavelmente vai ser como mudar o voto e da esquerda para a direita. Tô pensando em alguma coisa assim, sabe? Não sei ainda. Rapaz, isso vai dar uma chacoalhada. Vai ser. Tô fazendo muita entrevista por que as pessoas escolhem o deputado federal, estadual, quais são os argumentos dele, por que eles votaram no último presidente deles, como é que muda. Que maravilha. Ó, boa noite, André. Boa noite aí para Janderson. Janderson é aqui do interior de Pernambuco, São João, cidade de São João, ao lado de Garanhuns. Foi candidato a vereador, Janderson, esse ano. Danilo também dando boa noite. Boa noite, Danilo. Danilo, Mas, acho que tá morando, não lembro se o Danilo tá morando em São Paulo, mas ele morava ali em Cambira, no Paraná. Fiz campanha lá. olha que legal. E assim a gente vai conhecendo o Brasil. Eu rodei esse Brasil esse ano. Rodei. Ah, cara, você rodou bastante? Ah, bastante, bastante. Eu também, infelizmente. Cara, é gostoso assim, falar, é bonito, né? É bonito falar. Só que no dia a dia, cara, eu cansei de dizer assim, eu não quero mais isso pra mim. Eu quero fazer tudo online aqui de Brasília e pôr o povo para trabalhar. Eu preciso que as pessoas parem de pedir para você estar lá presencialmente. Cara, você resolve tudo num Meet hoje, numa reunião. Lógico,
os caras querem que você esteja lá, cara. Eu não vou falar pra você. É um absurdo isso aí hoje em dia. Meu sonho, o dia que os políticos vão falar assim, não, Andrônio, não precisa vir aqui não, vamos fazer uma call online. Nossa, meu sonho. Eu só tenho um cliente assim, o resto tudo quer que eu vá. Mas esse dia vai chegar. Tenho fé que vai chegar. Amém. Andreone, e aí a gente avançando aí também nessa área de tecnologia, né? Inteligência artificial. A gente vive aí um boom de inteligência artificial, já há 1, 2 anos que isso começou a pegar com mais força, né? E a gente, a gente enxerga que tá tudo evoluindo, tá, ajuda muito no trabalho da gente no dia a dia, né? A produzir conteúdo, a criar conteúdo para a gente, para os nossos clientes. Mas é um futuro que a gente ainda tem como escuro, né, para a gente. A gente não sabe até onde vai chegar essa inteligência artificial. A gente sabe que pode ajudar muito, mas a gente sabe que pode atrapalhar muito também. O prefeito de Manaus, com quem eu trabalhei nessa eleição, em dezembro passado, ele sofreu com um ataque de adversários, com a inteligência artificial, jogaram um áudio em grupos de WhatsApp, ele falando mal de professores, e um áudio que depois da perícia foi constatado que não era ele, foi uma inteligência artificial. Então, talvez uma tendência, se você concordar comigo, seria que além da gente aprender a manusear a inteligência artificial ao nosso favor, a gente precisa também aprender a identificar esse conteúdo de inteligência artificial, de repente até pressionar uma maior regulamentação, para que isso não caia num cenário mais obscuro, né? Onde a gente vai perder o controle, a gente não vai saber o que é verdade, o que é que não é, e isso vai acabar prejudicando todo mundo, fatalmente prejudicando todo mundo. Cara, assim, eu sou um fãzaço de IA, né? Sou um fã, estudo pra caramba, gosto. É uma das coisas que eu acho que veio pra mudar mesmo o mundo, não é nem a marketing político, vai mudar o mundo inteiro isso aí, né? Então já mudou, né? Tá mudando mais. Mas assim, cara, na política eu vi ela mais sendo usada na maldade do que na bondade, pelo menos a impressão que eu tive. Cara, eu vi assim, ataque de bot, compra de seguidores nos meus clientes. Eu vi ataque, cara, eu vi assim, áudio, eu vi áudio também, enfrentei problema de áudio. Enfrentei cada coisa também cabulosa de IA. Então, assim, o conhecimento é bom para você, pô, ouvir já, identifica o que é, já sabe alguém para dar um laudo, já sabe pôr isso na imprensa, espalhar isso na sua militância digital ali, fazer o marketing contrário disso, estão com medo, estão temendo. Só que assim, ó, por mais que regulamente, tudo faça tudo isso, Israel, eu acho que na política, cara, eu posso estar sendo um pouco descrente aqui, né? Mas eu acho que na política a galera ainda vai usar mais pro mal do que pro bem. Mas, para quem sabe usar pro bem, cara, economiza milhões de dinheiro, tempo e dor de Muito. cabeça. Essa é uma realidade. Muito, muito. Economiza muito, dá para fazer muito bem. Só que não dá para terceirizar a responsabilidade, né? Ainda a responsabilidade de ter um. Não dá para chegar lá, monta um plano para mim com base nisso, nisso, nisso. Eu, eu acho que esse não é o caminho. O caminho é você utilizar ela para agilizar os processos que você já quer desenvolver com um certo caminho. Então eu tenho um caminho, eu vou lá, uso o chat GPT para fazer o básicozinho. Aí eu vou básico, faz o básico aí só para beleza. Aí eu tenho um caminho, né? Vou usar uma edição de vídeo de IA, um corte de podcast. Vou usar IA para fazer é, PDF, para fazer um e-book. Eu vou usar várias coisas para fazer conteúdos e tal, coisas que me favorecem. Vou usar IA para fazer uma gestão de respostas, ajudar com respostas mais que eu
que às vezes precisa pesquisar, saber a matéria, com base nessas matérias aqui, cria uma resposta assim. Então, assim, ajuda pra caramba, cara, não dá pra Lógico. negar. Mas você precisa ter um caminho, né? Você precisa ter um caminho. Então, eu acho que, como a live é sobre tendências para 2025, eu queria citar três aqui para você, que eu fiquei pensando quando você falou. Fique à Eu acho que vontade. a primeira tendência que eu falaria, primeira tendência para 2025, que eu acho que vai pegar firme, é saber entender se você é um. Saber entender o seu perfil político. Ou você é um cara de internet, ou você é um cara de imagem, ou você é um cara de base. Não acho que dá para o político ficar tentando ser meio a meio, entendeu? É a minha opinião. Ou o cara se esforça na internet para ser um cara de imagem, ou o cara se esforça na internet para mostrar que é um cara de base e fortalece a base dele. Eu acho que é um dos. Aproveitar para te perguntar em relação a isso. Até foi a dúvida de uma colega ontem, estava conversando com ela, sobre o cliente dela não ser avesso à internet, às tendências, à imagem, a produzir uma imagem de si, uma reputação digital. Você acha que há um caminho, então, para aqueles políticos que não querem ou não conseguem adentrar nesse meio digital? Com certeza. Com certeza. Acho que tem um caminho, sim. Grande. Não é pouco, não. Sabe o que acontece? A gente é muito conectado. Verdade. Aí a gente acha que só tem político conectado. Cara, são 513 deputados aqui em Brasília aqui. Cara, eu passo por alguns que eu não faço a mínima ideia de quem é. Na vida. Eu entro na rede social. Eu entrei esses dias, eu conheci um deputado aqui, num evento que eu fui. Aí eu falei, vou seguir ele, né? Eu entrei, ele tinha 6 mil seguidores, cara. 6 mil seguidores. 145 mil votos na última campanha. Caramba! E aí, meu amigo, vai contestar? Não dá. Então, assim, não tô falando do mesmo jeito que ele não é uma regra, o Nicolas também não é uma regra. O Janones também não é, entendeu? Então, assim, o que acontece? Eu acho que dá pra você entender o seu perfil e focar nele. Acho que o problema é quando é assim. Eu tô falando isso para você e eu tive uma reunião essa semana com um deputado. Ele é de base, é um deputado de base. Fez 109 mil votos, com base, prefeito, com vereador, com emenda, indo na cidade, falando na rádio da cidade, toda a política que o pessoal conhece aí. E aí, o pessoal cobra muito que ele seja um cara de internet. Aí quando ele vai para a internet e ele vota, a região dele, na sua maioria do eleitorado, é 70% de direita conservadora. Aí o cara me vota pauta do governo para ter emenda, meu amigo do céu, a internet acaba com ele, fica chateado, acha que não vai ser reeleito, entendeu? Então, assim, aí eu falei para ele, cara, você tá no mandato, você tem a chance hoje de escolher. Você quer ser um cara de base ou você quer ser um cara de imagem? Se você quer ser de imagem, você vai ter que dar a imagem que as pessoas estão pedindo. Você vai ter que falar pro pessoal, você tem que votar contra o governo e dando essa emenda, porque a pessoa que vota no deputado de imagem, ela não quer saber quantos milhões ele levou. Ela quer saber se ele desceu a lenha lá no governo, se ele faz o L, quer saber isso, entendeu? Essa é a verdade. Um cara de imagem. Agora, a pessoa que vota no meu deputado aqui da minha cidade, que vem aqui toma um café comigo, que vem aqui joga futebol, que traz uniforme, que vem aqui e faz o meu campinho, que vem aqui e faz a UBS, participa da inauguração da escola, trouxe reforma, trouxe ar-condicionado. Essa pessoa, ela não tá nem aí para quem votou, ela quer saber do recurso enviado. Existe os dois públicos, cara. Só que as pessoas trabalham como se só existisse o público da internet. Aí, se você é um deputado de base, cara, esquece as votações, foca em mostrar o resultado seu da base.
Mostra em demonstrar que você tá perto, que você é um cara presente, que você vai lá, que você deu ar-condicionado. Aí é o seguinte, é um uniforme que você tem que postar. Entendeu? Aí, pá, mostra que você tem entrega, você tem serviço, você vira praticamente um executivo de várias cidades. Então é como se você trabalhasse assim, eu sou um prefeito de várias cidades. E dá-lhe obra, dá-lhe. Ah, mas essa semana não tem nenhuma obra. Mostra lá o andamento das obras que já estão. Manda o assessor ir lá tirar foto, filmar, entendeu? E demonstra os andamentos das coisas que estão acontecendo. E assim por diante. Então, assim, não me alongando no primeiro, mas assim, eu acho que o cara tem que a tendência para 2025 é saber o seu perfil político. Saber. Eu sou um cara de base. Então, para de querer ser o Nicolas. Você não vai ter 1.500.000 de voto. Você não vai ter, cara. Você vai ter os seus cento e poucos, vai ser reeleito, vai ser deputado igual o cara. O presidente da Câmara hoje que manda e o atual concorrente aqui em Brasília tem muito menos voto que os caras de internet. Mas quem manda é os caras de base aqui. O Centrão que foi eleito é base. É cara que tem prefeito, olha aí. Quantos prefeitos foi feito no PSD, PP, União, MDB? Excelente reflexão. Realmente é uma coisa que precisa ser pensado por nós profissionais, né? A gente que está trabalhando planejamento, a gente, lógico, a tendência pelo mundo ser digital, a tendência é que a gente pense que todo mundo tem que ser 100% digital, ser um cara de imagem, que a gente tem que trabalhar a imagem do cara digitalmente. Mas, cara, essa tua visão é muito interessante mesmo. Vamos depois falar. Eu acho que dá para trabalhar digital, só que não dá para querer ser o hype que os caras são. Sim, exatamente. Entendeu? Não dá. Não dá para você querer pôr um vídeo e ele ter 6 milhões de visualização igual os caras fazem. Não dá. Entendeu? O problema é que todo mundo quer entrar e quer ser os caras da internet, cara. Todo mundo quer ser o João Campos. Tô cansado, cara. Todo mundo quer ser o como que é o lá de Sorocaba? O Vina? É Vina. O É Vina. Vina de Sorocaba. Alguma coisa assim, o de Sorocaba lá. Todo mundo quer fazer aqueles vídeos engraçados, diferentes. Todo mundo quer ser o Topázio, todo mundo quer ser o deputado, todo mundo quer ser o Nicolas da direita, todo mundo quer ser o fulano. Cara, dividir não dá. Eu vou contar uma experiência. Um vereador que eu dei consultoria perdeu a eleição porque ele dividiu o recurso dele em base e internet. E eu falei para ele, não faz base, porque o seu perfil é internet. Aí o cara dividiu, gastou metade do valor em base, a base não entregou o voto na região que ele estava, não entregou os votos, e aí poderia ter usado em impulsionamento, tal, e outras coisas. Aí, meu amigo, já era. Foi pro Beleléu. Adriano aqui, Severo, dizendo, se tu quer ser o Nicolas, vai ter que nascer de novo. O Danilo falou, esse ano trabalhei com dois extremos. Um que não fazia ideia do que era rede social e o outro super conectado. É isso mesmo. Não, e assim, cara, eu trabalhei com um cara e a gente ganhou. Vou até falar a cidade aqui, São Manuel do Paraná. Eu não faço campanha do tamanho lá de São Manuel, mas como era parceiro de um deputado meu, tal, eu acabo pegando. Aí fui fazer campanha lá. Cara, a cidade tem assim, eu juro pra você, eu acho que tem umas 500 casas. 500, pelo que eu calculei lá, 500 a 800 casas na cidade inteira. Caramba. Aí eu falei pra ele assim, é bem pequena, né? Uma cidadezinha muito pequena. Aí eu falei pra ele assim, cara, eu vou te dar a internet tranquilo. Você vai surfar bem, você vai ter internet basicão lá tranquilo. Só que se tu não me passar 2 vezes em cada casa, não vai perder a eleição. Entendeu? Não adianta eu vir aqui e falar assim, não, internet é tudo. Cada lugar tem uma coisa. Aí eu falei pra ele, nós vamos fazer um jornalzinho bonitinho pra você. Tu vai acordar de manhã, tu vai tomar café na casa dos outros até as 11 horas da manhã, aí você começa a almoçar na casa dos outros, tu vai almoçar até as 2 da tarde na casa dos outros, das 11 você almoça em uma, meio-dia você almoça em outra, 1 hora você almoça em outra,
2 horas você almoça em outra. Aí você começa à tarde. Aí é cafezinho da tarde, das 3 às 6. E tu vai indo, depois tu vai jantando até 10 horas da noite, 11 horas. E tu vai passar casa por casa. Por que eu falei dessa questão da refeição? Porque eu não queria que ele fosse entregasse o panfleto. Eu queria que ele sentasse e falasse assim: como é que tá a cidade hoje? O que, que você tá achando da prefeitura? Estava indo contra a máquina lá, entendeu? Como que você tá? Você tá satisfeito? Você teve algum... Entendeu? Qual foi a parte? Deixa eu anotar aqui. Aí quando voltasse na segunda leva, ele ia voltar e falar assim, ó, eu anotei que isso aqui tava ruim. Realmente ainda quer, ó, eu trouxe um planejamento, eu pensei em mudar isso aqui dessa forma, eu pensei em mudar isso aqui daquela forma. Isso aqui que você reclamou, dá para fazer desse jeito, em tal cidade desse jeito aqui. Cara, ganhamos a eleição, bicho. E quer que eu falo? A internet foi das menores coisas lá de resultado. A Que internet deu entra como um apoio, né? Mas 500, são 500 casas na cidade. mais ou menos isso que a gente calcula. É mil e poucos votos, 1.700 votos, se não me engano. Como você falou, é 2 vezes passando em cada casa e benção e tchau, acabou a eleição, você ganha. Isso aí, cara. Aí o que o outro cara fez? Sabe o que o outro cara fez? Fez tudo em massa. Tava com a máquina na mão, aí era evento grande, colocava um monte de gente no evento. Aí o cara fez internet, aí era tudo grande, sabe? E aí o que acontece? E eu falei pra ele, não faça as coisas grandes. Você vai um por um. É formiguinha, um por um. Muito bom, muito bom. Antes da gente partir aí pro próximo ponto, deixa eu só ler esse comentário aqui do Henrique, ó. Esse cara é fera, tivemos o prazer de trabalhar juntos e aprender também com você, Andreone. E é verdade esse negócio de almoçar e tomar café. Andreone e sua equipe está de parabéns. Andreone, você me começou a falar na live, eu disse que eu emagreci, você disse que engordou. Agora eu sei o porquê. Você viu, né? Mas eu falei isso pro candidato, não foi pra mim. Mas eu acho que eu comi de raiva nessa eleição. Comi de raiva, mano. Comi de raiva. Mas vamos lá. Você disse que tinha 3 pontos, né? Falou o primeiro, vamos para o Tá. segundo. O primeiro ponto é o cara saber que situação que ele tá. Então, ele saber se ele é o perfil político dele, né? Ele saber isso. O Importante. segundo ponto que eu trago é o seguinte: é construção de reputação vale mais do que dinheiro, vale mais do que rede social bombada, vale mais do que tudo. Eu vou explicar o porquê. Todas as eleições que eu peguei em cima da hora e o cara não tinha feito nada, eu perdi. Não foram muitas, mas aconteceu. Uhum. Toda eleição que eu tive 2 anos para construir a reputação da pessoa, eu tive êxito. Prefeito prefeito que eu atendi com rejeição alta, todos que eu todos que eu trabalhei contra rejeição alta, a gente ganhou. Cara, a gente entrou contra a máquina, o cara com rejeição alta, pau, ganhamos. Ganhamos bem. Eu trabalhei para um cara que estava com a rejeição alta, perdemos. Então, assim, o segundo ponto, não adianta querer vir em cima da hora, resolver todos os problemas, que não vai resolver. Então, reputação vale mais do que o seu dinheiro. Reputação vale mais do que tudo isso, cara. Se você construir uma reputação com narrativa, você vai vencer bem. Cara, eu lutei contra um cara com uma rejeição alta, que o cara, eu nunca vi tanto dinheiro numa campanha. Essa deu vontade de mudar de lado. Porque eu nunca tinha visto tanto dinheiro numa campanha só, cara. É carreta de cesta básica, meu irmão. O trem feio, o negócio louco, sabe? Só que, meu amigo, era 4 anos de rejeição. Então, assim, reputação vale mais do que dinheiro, cara. Não tem o que falar. Então, o segundo ponto que eu traria é isso. Não deixa para construir reputação. Se reputação vale mais do que dinheiro, e reputação não se constrói do dia para a noite, o tempo é essencial para você construir uma reputação. Para a próxima eleição, quem não está construindo a reputação agora, quem não está fazendo conteúdo, construindo a sua reputação agora,
quem vai ser de base e não tá indo conversar com o vereador agora, não tá indo falar com o prefeito agora, não tá indo chavecar a liderança agora, não adianta ir nos 45 dias, meu chapa, porque você vai pôr dinheiro e essa liderança vai trabalhar para os outros. Essa liderança vai trabalhar para o concorrente, para o cara que construiu o relacionamento com ele. A política tá muito desse negócio de network, de relacionamento. Construa relacionamento com a sua base e construa relacionamento nas suas redes sociais. Se você é de imagem, rede social. Se você é de base, construa relacionamento na sua base. Tenha as pessoas perto de você para elas não se sentirem abandonadas e não mudar para outro lado. Quer saber? Se esse cara não vem aqui agora, esse cara vai vir. Vai ter gente que vai abandonar você, existe na vida inteira, mas assim, se você fizer uma. Se tem 100 lideranças e tem 2 anos de relacionamento próximo com essa liderança, meu amigo, a sua perca é muito, muito menor do que você querer arrumar 100 lideranças no mês, depois da convenção partidária, depois que você tiver o seu número. Aí, meu amigo, vai ser muito difícil. Então, assim, o segundo ponto é esse: reputação vale mais que dinheiro, e se reputação não se constrói do dia para a noite, tempo. Você precisa cuidar do tempo. Assina embaixo, assina embaixo. Eu passei, tive uma experiência esse ano, foi exatamente isso. Uma prefeitura, um prefeito já em mandato, no norte do país, e aí a gente tentou reverter uma rejeição que estava altíssima, uma reprovação muito alta do trabalho dele. Conseguimos ali diminuir até a eleição, ele entrou até competitivo, mas não Eu tem. entrei competitivo também, saí de último lugar para segundo, mas perdi. Então, assim, outro, 4 anos, bicho, de rejeição, cara. Eu pedi ajuda pro Vitorino, mandei mensagem pro Vitorino. Vitorino, em nome de Jesus, me ajuda aqui. O que que eu faço? Olha aqui a pesquisa, esse aqui é o cara, olha o que eu já fiz. Eu já fiz tudo. A Vitorino me deu uma dica, melhoramos a pesquisa, mas perdemos, cara. Não tem jeito. Dica valiosa é essa aí, reputação, e aproveitar o tempo que ainda tem, né, para poder construir essa reputação. Se não aproveitar, dança. Isso. E por último, terceira, que eu acredito aí que é uma tendência para o próximo. Eu falei de 2 coisas que são, vamos dizer assim, são do perfil do cara, né? O cara tem que fazer, tem que se decidir, né? Tomar uma decisão estratégica, né? Falei 2 coisas estratégicas. Agora eu vou falar da última coisa, que é uma coisa de ferramenta. Eu investiria no TikTok. É, interessante. E Conte-me mais. contra muitos amigos aí, É, né? contra muitos amigos que acham que não, mas eu investiria no TikTok. Cara, por mais que o TikTok ele tenha um algoritmo safado e não deixe o impulsionamento te ajudar, cara, fora do Brasil, e inclusive na eleição americana recente, o TikTok foi uma das principais ferramentas e o X. Foram 2 coisas. Uma, o X ajuda a dar matéria para mídia, como sempre foi. Uhum. Então, o posicionamento no X dá matéria para mídia e tudo mais. E o TikTok conversou com o público mais jovem. E o público mais velho no Brasil também está no TikTok. O TikTok lançou seus números recentemente. O crescimento, o que o TikTok tem feito, as lives do TikTok, tudo isso tem dado um resultado muito bom. Inclusive, eu vou investir meu conteúdo muito no TikTok, porque o TikTok tem virado um lugar de ferramenta muito bom para quem quer conteúdo rápido. Lembro, assim, eu sou muito YouTube, eu amo YouTube, não sei se vocês gostam aí, mas é porque eu sou de uma geração mais antiga. Então, eu pesquiso, eu fui fazer um peixe ontem. Ontem eu fui no mercado aqui, comprei como é o nome? Do peixe, deixa eu lembrar aqui. Tambaqui. Comprei uma tambaqui. Tambaqui, comi demais tambaqui lá em Manaus. Começo tambaqui em Brasília. Comida eu fiz, comprei um tambaqui aqui, aí cortei ele, temperei dentro, coloquei limão, batata em volta, cebola embaixo,
Fala pra você, pensa num bicho que ficou gostoso no forno aqui. Imagina, bicho. Eu vi no YouTube, cara. Eu aprendi no YouTube. Olha aí. Aí, eu tava falando com algumas pessoas, minha mãe, minhas sobrinhas. Aí, eu fiz pesquisa qualitativa nas cidades que eu passei. E as pessoas, essa ferramenta que eu estou utilizando hoje, que é pesquisar isso no YouTube, o pessoal tá precisando no TikTok, cara. Como fazer um peixe assado, pessoa, como fazer tal coisa, onde passear em Brasília, onde eu vou dar um rolê em Brasília. Precisava no Google antigamente. Só tá aí no TikTok e deixa eu ver se tem, porque agora tem os TikTok de dica. Dicas de Brasília. Aí você entra lá, tem uma mulher que fica mostrando tudo onde vai. Aí, dicas de Recife, dicas de Salvador. Eu vou agora, vou pegar as fériasinhas aí. Primeira coisa que eu fiz foi no TikTok para ver os lugares. Então, assim, esse é o comportamento do lugar. Então, pô, imagina se eu entrar assim, ó, dicas para cidade um e chega lá, tem o prefeito contando as dicas. Aonde é que você vai para cidade? Ideia Entendeu? muito massa. Então, assim, entendeu o que eu tô querendo dizer? Ninguém tá fazendo essa porcaria aí. Tipo assim, tá todo mundo fazendo, tentando imitar o manga, todo mundo tentando imitar o Topaz, mas tipo assim, mas existe um mundo que você pode pegar a vereadora lá. Você quer vir para cá, para Gramados? Então eu vou te mostrar o look da vereadora de Gramados. Aí põe ela na sessão da Câmara. Ó, hoje o look é pra gente entregar ar-condicionado. Então o look é esse. Então, assim, sabe? Porque ela é mulher, gosta, o público dela, a maioria é esse. Então, assim, Uhum. dá pra fazer coisas que saem dessa caixinha, sabe? E quando eu digo nesse final, o TikTok é uma ótima. A pessoa entra no TikTok um pouco desprendida disso. E eu acho que o TikTok é uma boa ferramenta para isso também. Ó, eu notei isso. Leia aí para nós, tem um cara, Bruna. Eu, Bruna Paz Barreto, candidata a vereadora aqui em Recife. Eu notei Oi? isso nessa campanha também. De última hora, fiz um TikTok e mesmo não tendo seguidores, tive um alcance bom. Tava entregando mais que no Instagram, pelo menos no meu caso. Mas está entregando muito melhor que o Instagram, o TikTok. A questão ainda só é a quantidade de usuários. Uhum. Só que assim, essa questão de usuários está crescendo Sim. muito. Onde o Instagram ganha? No impulsionamento. Meu, é um regaço. Quando você põe grana, é um regaço. Um regaço, não adianta. Quando você põe dinheiro, você fez campanha lá em Manaus lá. Pô, com dinheiro, meu amigo, entrega. Entrega. Você fica até feliz. Mas o duro que é assim, quando eu vou pro TikTok, aí é meu estilo de conteúdo, não é a grana que manda. Isso, isso. Não, muito interessante. Eu acho que uma mensagem aqui. Pagando bem você voa. Eu acho que ele está falando em relação ao Instagram, né? Não, pagando bem você voa. É isso Mas é mesmo. exatamente. O TikTok TikTok é uma rede hoje ignorada, Androne. No marketing político é totalmente ignorada. A gente não. Eu vi poucos políticos trabalhando TikTok nessa campanha agora. Eu, particularmente, não trabalhei com TikTok em nenhuma campanha. Então, e eu vou falar para você, o segundo maior TikTok do Brasil de política é do meu cliente. Olha só que legal. Ó, o que acontece? Tirando assim, tô tirando Lula e Bolsonaro, tá? Da jogada, né? Que aí não dá, né? Mas aí sim, o primeiro é do Tiririca, que É, aí, meu irmão, não tem como, o vídeo dele e o TikTok parece que nasceram um pro outro, né? Então assim, eu tenho que fazer. O segundo é o Matheus Gaiola, delegado Matheus Gaiola. E ele tem o segundo maior TikTok do Brasil, de político, cara. Tipo, tirando o Lula e Bolsonaro, né? Então, o quarto contando os dois presidenciáveis. Que aí não dá pra competir, né? Mas, então assim, o TikTok dele entrega, meu amigo, e muito bem. E eu vou falar pra você, trouxe resultados incríveis pra ele, entendeu? Incríveis, incríveis. Só que assim, ele usa, sabe uhum. usar. Maravilha, maravilha, Andreone. Acho que é.
polianúncios, né? O bom do TikTok é que leva a audiência para o Instagram. A gente pode fazer essa convergência de mídias, né, trazendo de uma para outra, para a gente fortalecer as redes, mas eu acho que é muito importante mesmo a gente, em 2025, olhar com carinho aí para o TikTok. Como o André falou, pode se tornar aí, inclusive, uma espécie de mídia de intenção também, né? As pessoas entrarem no TikTok para procurar, para pesquisar, e a gente... Vou dar um desafio depois. Entra no Instagram do Trump, depois entra no TikTok dele e veja os números. Maravilha, maravilha. Falando em Trump, para a gente finalizar, Andreoni, você acha que essa vitória do Trump pode significar aí alguma tendência também de fortalecimento da polarização? A gente viu uma eleição aqui no Brasil recentemente, mais voltada aí para o Centrão se destacando, né? Será que com o Trump no poder as coisas voltam a esquentar, a chapa volta a esquentar mais e a gente tem um ano de pré-campanha aí mais polarizado? Opa, antes de responder, só mandar um abraço pro meu amigo, um Belino, foi candidato a prefeito aí na Bahia, em Pojuca, o maior pojucano, propagandista de Pojuca aqui em Brasília. Eu falo assim, é um cara mil, tá, Israel? Um cara mil. Acompanhei sua campanha, muito linda, a campanha dele aí. Grande. Só que eu tô contra time muito pesado e muita grana, né, Belino? Não foi uma mesa lá. O cara é 10. Não trabalhei com ele, mas torci. Cara, vou falar sobre a campanha americana, o que ela influencia. Eu fiz uma live de cobertura da campanha americana, Excelente. porque eu aprendi nesses últimos anos que a campanha americana dita não só a campanha no Brasil, mas do mundo inteiro. Você puxa saco dos Estados Unidos. Pode falar o que você quiser, meu amigo. Eu tô aqui para fatos, não para aguentar o hater, entendeu? Então, assim, cara, a campanha americana ela dita, ela fala os argumentos que a população quer. Não é de hoje que a gente assiste filmes americanos, a cultura nossa, ela é, ela vem, ela é reflexo de tudo isso, sabe? Então, assim, não é de hoje, cara. O meu piá gosta de. Meu piá ainda não, mas meus sobrinhos tá, gosta de Capitão América, Homem-Aranha, gosta dessas coisas. E não gosta do Saci Pererê, cara. Não adianta. Então, assim, não vem com esse negócio de. Eu tô falando do resultado, entendeu? Sim. Então, essa é uma verdade. Então, vamos Benino aí, ó. 1838 votos, primeira vez candidato na vida, meu amigo. Top demais. Não só voto muito bom, mas como a sua forma de encarar a campanha, cara. Isso que vale. Saiu muito maior do que você entrou, Benino. Então, assim, o, o que eu acredito? Eu acredito que os argumentos lá. Qual foi o tema na campanha lá, Sael? Primeiro tema foi economia. O que tá tirando a aprovação do governo Lula hoje? A economia, cara. Então, assim, todas as quali que eu fiz, a economia tá acabando com a aprovação do governo Lula. Na base do governo Lula. O governo Lula perdeu muitas prefeituras, cara. Olha isso. Sabe por que perdeu? Repara assim, cara, eu não sei. Para mim é bem claro assim a situação. Mas vamos pensar assim, economia tá ruim para a população no geral, achando a economia que não está boa. Beleza. Isso são matérias, várias coisas que acontecem. Quando a economia não está boa, repara que os principais prefeitos eleitos foram do centro-direita. Por quê? São prefeitos que prometem entrega e não ideologia. Você entendeu? Verdade. Então, para a prefeitura, cidade, eu tô falando assim, de capitais. Capitais ficou muita briga entre direita e esquerda. Porque capital, normalmente é isso mesmo, a ideologia vale muito. É a visão que eu tenho. Na capital, se focou muito na ideologias. Pelo menos as que eu vi, acompanhei e trabalhei. Pode ser que uma ou outra não tenha sido assim. Mas as que eu vi, a ideologia fez muita diferença. Ficou PL, PT, ficou PL em um centrão, ficou alguma coisa assim. Então, assim, mas o centro
teve um destaque muito grande, principalmente por causa da economia ruim no Brasil. E aí, nos Estados Unidos, a economia também estava ruim. E a direita tem uma tendência a levar muito bem essa pauta econômica, mais do que a esquerda. A tendência em o argumento é melhor, promete bem, então fecha mais as pessoas dentro disso. Então, o principal ponto lá na eleição americana foi a economia. Depois aí veio para as partes de ideologia. Tinha a questão da imigração, tinha a questão que a imigração tinha a ver com a economia, que era dos segundos maiores pontos. A imigração não era só uma discriminação de quem é de fora do americano. A imigração era sobre emprego, entendeu? Então também tinha a ver com a economia. Ó, duas coisas sobre a economia. Aí veio o aborto, aí veio outras pautas ideológicas que faziam parte ali da campanha. Mas se travou uma guerra grande na parte econômica. E aí a candidata estava vindo mais com uma tendência as pessoas serem livres, e o outro candidato estava falando assim, meu, vocês acabaram com a economia do país, eu sou empresário e vou levantar isso aqui de novo. É o que deu, você está entendendo? Então, assim, o que eu vejo hoje, o atual presidente Lula, ele erra na economia, a aprovação do Haddad na Fazenda. Aqui em Brasília, não tem um dia que o povo não pede a cabeça dele no ministério aqui. A troca do presidente do Banco Central também vai ser um balanço muito forte no Brasil na economia. O dólar a R$ 6 é o cara que quer comprar um negocinho na Shein ali. Além de ser taxado, além de o cara que abriu uma empresinha de filmar lá, quer comprar um equipamentinho, taxado no AliExpress. O cara ainda. O dólar R$ 6. Então, assim, cara, não adianta, você entendeu? O brasileiro tá rejeitando o governo por causa dessas coisas. E aí vai vir um personagem de centro-direita, vai falar assim, cara, tá aqui, ó, eu melhorei em tal lugar. Isso aqui é pauta para a próxima eleição. Pode colocar a economia aí como pauta principal para a tendência de 2025, e vem isso desde os Estados Unidos. E se o Trump ainda melhorar a economia nesses próximos 2 anos, aí, meu amigo, vai, vai chegar firme aqui nesse negócio, entendeu? Vai chegar firme aqui. E se o Brasil não fizer a lição de casa também, não melhorar. O Brasil, essa semana, subiu a taxa de Selic, né? Então, o Banco Central subiu de novo para controlar a inflação, porque nós estávamos com a inflação ruim. Então, tudo isso influencia na política, cara. Aí, ó, você que trabalha com marketing político, vai achando que tem que estudar só algoritmo, vai achando que tem que estudar só postagem e ver vídeo do Paulo Cuenca, vai achando que você tem que ver só o Vitorino. Você tem que você tem que entender, cara, sobre o mercado, a política gera tudo. Principalmente, na minha opinião, o que eu acho que faz um marqueteiro entender e fazer uma boa eleição, ele entender o eleitor. Não é só sobre as ferramentas políticas. Isso são formas de alcançar o eleitor. Mas se você não entende o eleitor, não adianta nada. Sobre Pô, cara, tecnologia, sobre pessoas. e aí você usa o conteúdo, as ferramentas, para alcançar esse eleitor que você entende. Então, pô, eu entendo que o eleitor aqui nesse bairro se preocupa com isso. Pô, faz um negócio para aquele eleitor ali, meu irmão. Para de ficar assim, ah, não faço isso. Eu faço. O que o eleitor quer nesse bairro aqui? Eu vou fazer o que o eleitor quer. O que o eleitor para deputado quer? Ele quer alguém que fala sobre economia. Então toma aqui, vai ser economia a campanha inteira. Entendeu? O que o eleitor quer? Ah, o eleitor. Mas existe eleitor que não vai querer economia. Lógico. Vai existir o cara que vai querer a causa animal, vai existir o cara que vai querer votar em ideologia. Lógico que vai. Mas eu estou falando no macro. No macro, eu acho que vai ser um dos principais debates, vai ser economia. Você pega as ações, o Brasil ficando atrás nas ações, o Brasil ficando atrás das regulamentações. O Brasil demora muito a regulamentar, por exemplo, você pega o mercado de ativo digital, muito bem regulamentado nos Estados Unidos. Foi uma promessa de campanha do Trump, com muita dificuldade de andar no Brasil.
São várias coisas que a juventude, o mercado de game, cara, o mercado de game é gigante. Cara, nos países fora, as famosas houses estão investindo milhões em jogadores, cara, ganhando mais que jogador de futebol para jogar LOL, para jogar Free Fire, para jogar Fortnite. E a galera tá deixando isso passar no marketing político e pensando assim que isso não vai influenciar. Vai influenciar sim. Essa galera vai crescer, essa galera vai votar, essa galera não votava às vezes nessa eleição, já vota na próxima. Aí a galera vai começar. Principalmente, vou falar uma coisa para vocês, ó. Primeiro turno que eu enfrentei ali, a, teve 111 mil votos de abstenção, numa cidade de 400 mil votos. Caramba! Um quarto da cidade. 111 mil pessoas não votaram, não foram votos. 111 mil, cara. De 400 mil votos. Definiria uma eleição. Você acha que a pessoa tá, tipo assim, a pessoa não tinha vontade de participar da política na cidade? E quando eu fechei lá na campanha, a primeira coisa que eu falei pro candidato foi assim, ó, você não empolga o seu eleitor. E o candidato de lá também não empolga. Então, se a gente conseguir empolgar, pelo menos a gente ganha. O candidato ficou olhando pra minha cara assim, cara, você não empolga, bicho. Sério mesmo? Você não empolga o eleitor lá. E o bom é que o bom é que o concorrente também não. Então, então a gente tem uma coisa aí pra gente tentar. Então, cara, eu acho que uma das dificuldades também é empolgar, cara. Como é que você empolga essa galera aí? Essa galera do TikTok? Tem que empolgar essa galera aí e votar, cara. Falar a linguagem deles, né? Tem que falar o que eles... Falar a importância disso. Interesse. Pô, nos Estados Unidos não é obrigatório votar. E olha a quantidade de votos que tem. Uhum. Facilitar a votação. Você entendeu? Menos fila. A pessoa acreditar no processo eleitoral também é importante. São várias questões aí que precisam serem discutidas e aperfeiçoadas. Mas eu acho que, assim, essas são as três coisas que eu falei para você. E sobre a eleição americana, eu acho que a pauta da economia vai ditar também a próxima eleição aqui no Brasil, que foi o que editou lá. Maravilha, Andreoni. Então tá aí, pessoal, as pontuações do Andreoni sobre tendências do marketing político para 2025. Foi excelente esse bate-papo, Andreoni. Eu tenho certeza que quem acompanhou desde o início, quem vai acompanhar depois da gravação, aprende muito, ganha muito com tudo isso que você trouxe para a gente hoje. E nos prepara, né, para um ano que a gente sabe que cada processo eleitoral, a cada ciclo eleitoral, muita coisa acontece. O ponderável e o imponderável, né, pode acontecer e a gente vai conjecturando aqui a questão das tendências, mas é muito importante que a gente esteja se preparando para essas tendências, né, o que pode acontecer, a gente precisa estar preparado. Quero te agradecer demais, tá, cara? Pô, Muito obrigado. Agradeço pelo convite. Você está convidado para o meu podcast ainda, tá? Não esquece, não. Vamos sim, com certeza. Andreoni, sempre que eu aciono o Andreoni assim, sempre de prontidão, aceita meu convite, abre as portas lá da Câmara para que eu possa visitar, para que eu possa acompanhar lá o trabalho. Então, assim, sou muito grato ao Andreoni por toda a força, todo o apoio que sempre foi dado. Eu fiquei muito feliz com o seu crescimento aí, tá, cara? Você é um profissional de respeito, um baita profissional aí. Fiquei Obrigado. muito feliz com os voos que você alçou e eu garanto que você teve uma experiência aí que vai te evoluir não só como pessoa, mas como profissional, vai colher os frutos disso. Parabéns, cara. Com certeza. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo, porque você sempre deu muito apoio. Eu sei que você sempre torcendo aí por mim. E o contrário também. Estou sempre torcendo para que você voe cada vez mais alto. Você é um profissional assim, de uma excelência ímpar, uma pessoa de uma raridade hoje em dia. Então, assim, parabéns por quem você é como profissional, por quem você é como pessoa. Que Deus te abençoe, Andreoni, e que realmente a gente possa estar
em outros momentos também fazendo outros trabalhos, outros tipos de encontros como esse, Bora, a gente tá junto também. Tá bom, irmão? bora. Ó, minha mãe entrou aí. Um beijo, mãe. Dona Maria do Socorro? Maria do Socorro, Um minha abraço, mãe. Socorro. E um beijo para minha mãe, que hoje está fazendo aniversário também, Dona Elcia. Que benção, cara. Minha mãe tá aí, ó. Minha mãe é TikToker, tá? É? Olha que É, maravilha. minha mãe, todo dia um vídeo no TikTok novo. Que legal. Beleza? Mano, obrigado, viu? Até uma Valeu. próxima, se Deus. Um abraço. Um abraço, até mais. Até mais, pessoal. Obrigado pela participação.